Marcos Braz solta o verbo em entrevista coletiva e confirma a saída de jogador do Flamengo. Eu vou tecer vários detalhezinhos que eu tenho aqui comigo para vocês. Vamos comentar aí sobre o provável substituto do Rafinha. Surgiu mais um nome nessa situação e várias outras notícias do Mengão. Então assiste o vídeo até o final e toca aqui, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. É bem rápido. Porque, cara... E aí? Vamos lá, né? Vamos passar as notícias. Primeiro de tudo, gente. Primeiro de tudo. Por favor, peço encarecidamente aqui pra vocês. Eu não tenho a ver com vida pessoal de jogador. Tá? Porque já vi um monte lá. Parece que o tal do Léo Dias aí publicou a situação do Gabigol aí. Ah, porque o Gabigol traiu a irmã do... Gente, eu não falo vida pessoal de jogador. Vocês estão entendendo? E parece que até o próprio Gabigol já se posicionou falando que é tudo mentira. Então não me pergunte, isso é fofoca. Deixa lá pra coluna do Léo Dias. Deixa ele falar de Anitta, Ludmilla. Deixa ele... Não me perguntem, por favor, gente. Eu peço encarecidamente aqui pra vocês. Beleza? Beleza. Primeiro de tudo, primeiro ponto que eu quero falar com vocês e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Parabéns ao Marcos Braz pela hombridade de vir à imprensa responder todas as perguntas de todos os jornalistas. Não fugiu de pergunta nenhuma. Parabéns ao Marcos Braz. E não acho que a saída do Rafinha esteja na conta do Marcos Braz. Outra coisa está na conta do Marcos Braz, que, na minha opinião, e eu vou comentar com vocês durante o vídeo. Inclusive, aconteceu uma situação inusitada, né, durante a entrevista coletiva, que o banner, né, atrás ali com os patrocinadores, né, o backdrop, caiu. E aí tiveram que cancelar ó. Paralisar a entrevista, recolocar o banner, e aí o Marcos Braz falou assim, assim que o banner caiu: a fase tá braba mesmo, hein? Pois é, Marcos Braz. A fase tá braba mesmo, hein? É banner caindo, é jogador saindo, o técnico já saiu, aí chega o novo, muda tudo, a gente toma 3 do Atlético. Tem que mudar essa fase aí, meu querido. Vamos lá. Vamos entrar no assunto do Rafinha, que eu quero comentar alguns detalhes bem simples para vocês aí. Primeiro ponto. O jogador mais importante do Flamengo não saiu. E eu tenho informação, eu posso cravar isso aqui para vocês, que ele não vai sair do Flamengo. E vocês sabem de quem que eu tô falando? Eu tô falando da torcida do Flamengo, da nação rubro-negra. Esse é o principal jogador. Esse é o jogador que faz a gente ser o que é hoje. São as 42 milhões de pessoas rubro-negros espalhados pelo Brasil, no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e por todo o mundo, porque a gente tem rubro-negros também na Europa, na Ásia, na Oceania, na Antártida, não sei aonde, tudo que é lado, meu irmão. É graças a vocês que a gente está onde está hoje. Então, o principal jogador do Flamengo, que carrega a 12ª camisa, que inclusive é aposentada pelo Flamengo, não saiu do Flamengo. Tá? Só quero deixar bem claro isso. O Marcos Braz deu entrevista coletiva, o Flamengo postou, tá? Não tem mais negócio de reviravolta, não tem mais. O Flamengo já anunciou, tá aqui, ó. Tá lá, ó. Obrigado, Rafinha. Rafinha já foi, tá embarcando pra Grécia. Vai lá conhecer a Grécia, dá um rolê lá nas praias da Grécia. E acabou a história do Flamengo no Rafinha. Do Rafinha no Flamengo. A história do Flamengo jamais vai acabar. Tá louco falar um negócio desse aqui, me perdoem. Eu fico empolgado quando eu tô conversando com vocês. Braz, inclusive, confirmou na entrevista, dizendo que
a partir das 3h30, né? Eu tô gravando esse vídeo 3h20, então se você tá vendo depois, não acho estranho falar isso. Quando o Flamengo decolar para Curitiba, né? Onde vai ser o próximo confronto, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Amanhã a partida vai ter transmissão do PFC, Premier, Pay-Per-View. 3h30, quando o Flamengo decolar, faltam 10 minutinhos, o Rafinha já vai estar desligado do Flamengo. E aí, por que eu toquei no ponto que o principal jogador do Flamengo não saiu? Tem uma matéria aqui na UOL, do dia 28 de junho desse ano, não faz nem tanto tempo, ó, separei aqui pra vocês, ó, 28 de junho desse ano, tá aqui no rodapé. Rafinha diz, se eu tivesse pensado no dinheiro, ficava na Europa. Então eu venho aqui conversar com vocês o seguinte, a mesma coisa que eu falei no primeiro vídeo, eu vou ressaltar aqui o que o Benfica, que é puxador integrante da raça rubro-negra, e o que o André Rocha, jornalista, falar. Prestem atenção nisso, gente. Quem ama o clube é a torcida. Foi o que o Benfica falou aqui. Os meus maiores ídolos estão entre os 42 milhões de torcedores. Pessoas que, de fato, amam o clube. Quem tem amor, quem chora, quem fica... é a torcida, parceiro. E tá aqui o André falando. Amigos rubro-negros, o único dia em que o chão se abriu para o Flamengo foi quando o Messias, ele faz uma referência aqui, o Zico, partiu para o Udinese há 37 anos. Se a instituição sobreviveu àquilo, o resto pode até doer, mas sai na urina. Durmam em paz. Parabéns ao André Rocha. E é isso aí, brother. Passou, passou. Na minha humilde opinião, a forma que ele saiu, de novo, que nem o Jorge Jesus. Saiu pelas portas do fundo, pra mim. Ferrou o Flamengo. Janela internacional tá fechada, não tem como o Flamengo buscar um jogador. E vai aqui, meus parabéns ao Pablo Mari, que foi o cara que teve a melhor hombridade pra sair do Flamengo. Foi lá no início da temporada. Ainda rendeu bons dinheiros ao Flamengo. Vai pingar na conta do Flamengo aí os 16 milhões de euros, sendo que o Flamengo contratou ele por 1 ou 2. Então, parabéns ao Pablo Mari. E antes de entrar no mérito das outras notícias, a produção tá me soando aqui. Chegou o momento de você se inscrever no canal, meu parceiro. Então dá essa moral pra nós, ó. Botãozinho vermelho aqui. Estamos quase batendo a meta dos 600 mil. Assim que bater 600 mil, tem sorteio de manto sagrado. Então dá essa moral pra nós, botãozinho vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like, é importante o like, em 15 mil likes. Vamos lá, seguindo as notícias. A Raíssa Simplício, vamos repercutir aí a entrevista do Braz, antes da gente entrar no mérito esse possível nome que surgiu aí pra estar pintando no Flamengo no lugar do Rafinha. Vou falar pra vocês aí, então presta atenção. A Raíssa Simplício fez uma pergunta excelente durante a entrevista, perguntando se tem algum outro jogador no elenco do Flamengo que tem essa cláusula também, podendo sair de graça para qualquer clube na Europa, né? Inclusive, eu vejo muita gente, pô, como é que tinha essa cláusula, não sei o quê. Gente, o Rafinha veio de graça pro Flamengo. O Rafinha não viria pro Flamengo na época se o Flamengo não colocasse essa cláusula. O Rafinha rendeu Libertadores, não só ele, obviamente, mas brasileiro e vários títulos. Valeu o custo-benefício do Rafinha. A diretoria do Flamengo não tem culpa nisso. O culpado é ele que quis sair com todo o direito que ele tem, porém ferrou o planejamento do clube. Mas aí, eu já falei, quem ama o clube é a gente. Ele quer pensar no dinheiro, ele é profissional e tem direito de fazer isso. Ok. A Raíssa Simplício perguntou ao Braz se tem algum outro jogador com essa possibilidade de saída para a Europa de graça. E aí o Braz falou, não tem. Aí eu já fico mais tranquilo. Nenhum outro jogador do Flamengo tem essa cláusula no contrato, podendo sair de graça para a Europa. Só isso que eu deixar bem claro. E vem cá, aqueles que estão falando besteira aí na internet, na rede social, ih, olha lá, Flamengo tá cruzeirando, Flamengo tá corintiando, né, que é os times aí que estão devendo a pampa. Eu quero dizer a vocês, lá, Flamengo tá perdendo todo mundo. O Flamengo não tá perdendo todo mundo.
Quem saiu do Flamengo foi porque quis sair. Não saiu porque o Flamengo tá devendo salário. Todo esse tempo que o Rafinha teve no Flamengo, o Flamengo honrou com o salário. Todo esse tempo que o Jesus teve no Flamengo, o Flamengo honrou com o salário. E venceu Libertadores, Brasileiro, sem precisar de investidor de fora. Venceu com as próprias forças, no trabalho que foi iniciado em 2013 pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello. Toma respeito com isso aqui. A gente não tá cruzeirando, não, para início de conversa. O Marcos Braz comentou sobre a renovação do Diego Ribas, dizendo que as conversas já iniciaram, então o Diego, de fato, deve renovar com o Flamengo por mais ou menos um ano. Inclusive, ele citou na coletiva que entende que o Diego é um dos líderes do elenco rubro-negro e, por isso, deve estar efetivando a renovação de contrato do Diego. Fizeram uma outra pergunta, a Raíssa Simplício, falando que o psicólogo saiu e que parte da imprensa, né, cita essa situação do psicólogo ter saído, se isso pode ter alguma ligação com o rendimento ruim do Flamengo. Aí o Braz falou que não tem nada a ver, que em 2019 o psicólogo havia saído também. O psicólogo saiu não, gente, o coach, tá? Coach é diferente de psicólogo, por mais que trabalhe ali a mente do jogador, né? Coach era o Evandro Mota, que saiu assim que o Jorge Jesus saiu. E aí o Marcos Braz disse que não tem ligação, que em 2019 o psicólogo saiu do Flamengo também, e o Flamengo continuou galgando os caminhos das vitórias. É claro, o psicólogo é importante dentro de um time para trabalhar a cabeça do jogador. Ó, um beijo, um abraço para todos os psicólogos que estão me assistindo. Eu já fiz psicólogo, inclusive, e acho que todo mundo deveria fazer, porque é importante, né, nesse mundo louco que a gente vive hoje. Mundo louco não, né? Nesse mundo estressante. Vamos não. Quem vai em psicólogo não é louco. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse mundo estressante a gente precisa de uma pessoa ali. E aí o Marcos Braz, ele citou essa situação que não tinha nada a ver. É aquilo, gente. O Flamengo começou a perder. Os caras vão achar até pelo em ovo. Não, porque é o psicólogo, não, porque o porteiro foi mandado embora, brigou. Eu falei isso pra vocês, eu falei. Time começar a perder, vão começar a achar pelo em ovo. Perguntaram a ele também sobre a situação do Rodinei, tá? Se ele, porventura, poderia estar retornando ao Flamengo, né? Pela saída do Rafinha, e o Braz foi bem seco, né? Quem perguntou foi o Vene Casagrande, o Braz não. Foi bem seco, curto e grosso. Ele falou que a probabilidade é alta do Mateuzinho se integrar ao elenco profissional do Flamengo, porém depende do Domi. E ele comentou também sobre essa situação física dos jogadores. Eu mostrei para vocês aqui o aspecto físico do Gabigol. Muita gente, isso aí não é o Gabigol, isso é o sósia do... Gente, o sósia do Gabigol é meu amigo. É o Jefferson. Aquele não é o sósia do Gabigol, como aquele é o Gabigol. Está acima do peso, nitidamente dá para ver isso. E aí o Braz falou que não, porque ele viu os dados. Ok, né? Se o Braz está dizendo, então vamos confiar aí para ver a vitória contra o Curitiba. Agora a gente vai entrar na questão dos laterais, tá? Das possibilidades que o Flamengo pode estar contratando. Surgiu um outro nome aí, além daqueles que eu falei para vocês no vídeo anterior. O Braz, no meu ver, foi o que eu falei para você lá no início. Na questão contratual com o Rafinha, no meu ver não teve erro. Foi o que deu para fazer, para trazer o jogador deu retorno técnico. Porém, já tinha que ter um lateral reserva. Ah, mas tem o João Lucas. E por que me improvisa o Rodrigo Caio na lateral? Porque a comissão técnica entende que o João Lucas não tem condições de jogar. Não sou eu que estou dizendo isso. É o Flamengo que está dizendo isso, ao improvisar o zagueiro na lateral. Então já tinha que ter se buscado um zagueiro. Um zagueiro não, um lateral. Esse eu acho que foi o erro. E aí ele comentou que vinha um tempo buscando esse lateral, mas que esse é um ano atípico, tem a pandemia, aí tem a questão financeira que foi prejudicada também, pipipi, popopó. Ele disse também que é certo do Flamengo trazer um lateral direito, o Flamengo vai ao mercado,
independentemente de situação financeira por conta da pandemia. O Flamengo vai ao mercado, vai avaliar os jogadores e vai contratar esse jogador para lateral direito. E aí surgiu aí, no meu ver, não é a melhor opção. O jornalista Everton Guimarães, lá que sabe as situações do Atlético Mineiro, disse que o Atlético já recebeu o contato do Flamengo pelo Guga. Não acho que o Guga é um jogador promissor, porém, meu irmão, para vestir a camisa rubro-negra, eu acho que não é a melhor opção no momento. Inclusive, tá aqui, ó, o Euclides postou. Os caras recusaram 30 milhões por ele esses dias, lá do clube russo, eu acho, né? A diretoria do Flamengo não é louca de pagar isso ou mais. Que fique só na sondagem mesmo. Euclides, que é um cara super atento às notícias do Flamengo no Twitter, comentou isso e eu concordo com ele. Tem a situação também do Valência, equatoriano, que jogou no Manchester United, do Zabaleta, o argentino, jogou no Manchester City. Tem a situação do Isla. Todos esses jogadores, os três, tirando o Guga, claro, que eu citei para vocês, estão sem contrato. Então eles podem vir jogar no Flamengo, tá? Porque nesse momento a janela de transferência... Isso aí que o Rafinha ferrou o Flamengo. A janela de transferência está fechada. E aí, como é que contrata? Fora do Brasil. Não tem como. E aí, por que o Rafinha foi para lá então? Porque para sair daqui pode. A gente não pode tirar de lá. E aí, tem essa situação do Guga, que eu acho que não é a melhor opção, gente. E, cara, vou confiar no Braz, entendeu? Vida que segue, Flamengo 7h30 da noite contra o Curitiba. Foco, tamo junto, nação. Saudações rubro-negras, se inscreve no canal.